Irmãos, boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. A você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, que o Senhor abençoe também a sua vida. Queridos, esta noite nós vamos fechar um dos ciclos nas exposições que nós estamos fazendo no livro de Apocalipse. Hoje nós fechamos essa primeira parte que compreende as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Nós já passamos por 6 igrejas e hoje nós estaremos estudando a 7ª carta endereçada a uma dessas igrejas que ficava na Ásia, especificamente hoje na Turquia. E para a nossa meditação nessa noite, eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse livro do Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. E assim diz a palavra do nosso Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha de tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, Laodiceia talvez seja a igreja em que nenhum de nós gostaria de frequentar. Laodiceia talvez seja a igreja que expressa a situação mais profunda de distanciamento que um crente pode chegar de Deus. Perceba que nós estamos lidando aqui não com incrédulos, nós estamos lidando, ou Jesus escreveu aqui, para crentes. E é tão notável isso porque isso mostra que, apesar de sermos cristãos, apesar de sermos crentes convertidos, e não perdermos a nossa salvação de maneira nenhuma, isso mostra o quanto um crente ele pode se perder, não em termos de perder a salvação, mas ele pode se desviar de tal maneira dos caminhos do Senhor, que ele não percebe a sua condição, ou ele não percebe o ambiente em que ele está, a sua situação espiritual e o quão longe ele já foi nesse distanciamento do Senhor. Certa vez eu ainda fazia o ensino fundamental e eu estudava num colégio aqui do centro, e nessas aulas de educação física aconteceu de eu quebrar os meus óculos, e os irmãos já sabem disso, que quem tem o grau alto de miopia como eu não consegue enxergar absolutamente nada, quanto mais um letreiro de ônibus para voltar para casa. E sem os óculos eu acabei pegando um ônibus errado. Era um ônibus com um letreiro parecido com aquele que eu deveria pegar. Mas eu só fui notar, irmãos, que eu tinha pego o ônibus errado quando eu já estava completamente distante da minha rota. Aí foi que eu perdi a vergonha, peguei o óculos quebrado mesmo e coloquei no rosto e comecei a enxergar onde é que eu estava.
E nesse movimento onde eu peguei os meus óculos, esses óculos quebrados, feio, torto, tudo, eu percebi o quanto eu estava longe de casa, porque eu não estava enxergando, e por eu não estar enxergando, eu tomei o caminho errado, tomei o ônibus errado, e para eu voltar para casa foi de uma outra jornada, que é uma outra história. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que quando nós não enxergamos bem, quando nós não temos a visão correta de quem nós somos e de onde nós estamos, nós temos a capacidade de nos desviar de tal forma do Senhor que o próprio Deus sente ânsia de vômito de nós. Então, olhando para esse texto, eu acho que talvez seja um dos textos mais duros de toda a Escritura. É talvez um dos textos mais trágicos de toda a Escritura, onde você percebe que, apesar de Deus, de Jesus, manifestar o seu amor por essa igreja, como nós vimos, ele ainda sente essa ânsia de vômito, essa ânsia de expulsar aquilo que está revirando o seu estômago. E eu quero que nessa noite esse texto fale ao seu coração. Eu rogo ao Senhor que esse texto fale ao seu coração, para que, se for o seu caso, queridos, se esse texto, se você se vir como um membro dessa igreja de Laodiceia, que você entenda o amor de Jesus por você, convocando você para voltar para os caminhos, convocando você a colocar de volta os seus óculos, que façam que você percebam o quão distante você está do Senhor. E nesse intuito, nós vamos então expor essa passagem para que a gente seja edificado de fato por ela. Eles, no verso 14, tudo começa assim como as outras cartas começaram. Tudo começa com essa poderosa apresentação do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus faz como o emissário dessa carta. A carta sempre começa tratando de algum atributo de Jesus e que faz com que aquela igreja entenda que a história de Jesus, os atributos de Jesus, aquilo que é característico de Jesus, pode ajudar aquela igreja a resolver os seus problemas. E é sempre assim, irmãos. É a história de Jesus. Hoje nós como um todo já comemoramos na noite anterior a chegada desse menino, a chegada do Senhor Jesus, que é esse Deus que abre mão de todos os seus privilégios no céu, e ele então entra na história para que ele então possa ser visto por nós, para que ele possa ser entendido por nós como alguém que faz parte da nossa história. E a história de Jesus, ela precisa então entrar na nossa história e fazer diferença. Essa é a questão. Não basta a gente comemorar o nascimento de Jesus como algo que foi um fato tão antigo e que talvez já tenha até perdido o seu significado muitas vezes nas nossas festas de Natal, mas a gente precisa entender o que Jesus veio fazer nesse mundo é entrar na nossa história, com a sua própria história, com a história desse Cristo que é eterno e que vem mudar a história de pessoas finitas, eternas e pecadoras. É isso que o Senhor Jesus vem fazer. E ele diz que é o amém, aquele que envia ao anjo da igreja, só relembrando que esse anjo é ao pastor da igreja de Laodiceia. E ele diz que essas coisas diz o amém. E quando ele se apresenta dessa maneira, ele quer dizer, ou essa expressão, inclusive é uma expressão que todos nós finalizamos as nossas orações, né? Em nome de Jesus, amém. É uma expressão majoritariamente vista no Antigo Testamento. E essa é de fato uma expressão que geralmente é utilizada para confirmar uma oração, para que você diga, é isso mesmo, é isso que nós queremos. Então, quando Jesus ele se autodenomina como o amém, ele está dizendo que é esse verbo encarnado, é esse amém que vem cumprir todas as profecias relativas ao Messias do Antigo Testamento. Todas essas profecias se cumprem nele, por isso que ele é o amém, aquele que dá certificado àquilo que está sendo dito no Antigo Testamento. E ele diz também que é a testemunha fiel e verdadeira. Lembrando que todos esses atributos
que Jesus se apresenta a todas as igrejas foi dito antes, lá no capítulo 1. Quando Jesus vai se apresentar para João, ele se apresenta com todos esses atributos que ele vai posteriormente se apresentar a cada igreja. E ele diz que é a testemunha fiel e verdadeira. A palavra que nós percebemos que está no original grego, que é a língua escrita, o Novo Testamento, essa palavra testemunha é a palavra mártir, que é alguém que morre por uma causa, que vai até as últimas consequências para ser fiel, ser considerado fiel por uma causa. Então, isso indica, o próprio Jesus indica que ele é essa testemunha, esse mártir, esse modelo de perseverança e fidelidade que vai até a morte em prol da causa do reino de Deus. Então ele é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, aquele que vai até as últimas consequências para que então nós tenhamos esse modelo de perseverança. E ele diz também que ele é o princípio da criação de Deus. Você vai bem lembrar que o autor de Apocalipse é o mesmo autor do Evangelho de João. E João começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo. E é interessante demais quando João coloca essa expressão, o Verbo, porque quando a gente olha para, de novo, o original, a gente percebe que a palavra ali traduzida é Logos. No princípio era o Logos. E então a intenção de João, com essa teologia de mostrar Jesus como o Logos, a palavra, o Verbo, é que Jesus era a ação de Deus. Ele é aquilo que dá origem àquilo que sai da boca de Deus. Então João vai continuar dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo dependeu de Jesus. Por isso que João está dizendo que ele é o princípio da criação. Ele é o haja. Ele é aquele que traz vida àquilo que não existia. E contextualizando com o livro de Gênesis, quando Deus diz haja, é Jesus quem é o agente da criação de Deus. Então Jesus Cristo é esse princípio da criação. E quando isso pode trazer alguns maus entendidos para nós, porque quando nós olhamos para essa expressão, ele é o princípio da criação, pode ser que a gente pense que Jesus é o princípio de tudo que foi criado. Mas de forma nenhuma Jesus foi criado, porque ele é eterno, assim como o Pai. E na verdade o texto nos informa que Jesus é o agente da criação. Ele é o princípio que cria todas as coisas. Em suma, queridos, por que Jesus se apresenta dessa maneira para essa igreja? Primeiro que Jesus é quem tem dignidade de ser o enviado do Pai para cumprir o que já está dito. Ou seja, Jesus é o emissário oficial de Deus. Por isso que ele está dizendo que ele é o Amém. Então Jesus não é qualquer profeta que está batendo na porta daquela igreja. Jesus não é qualquer emissário, qualquer pastor, qualquer profeta que está naquela igreja tentando falar com ela. Ele é o Amém, ele é o cumprimento de todas as coisas. Ele tem a autoridade para dizer para aquela igreja: vocês estão assim, vocês precisam mudar. Porque ele conhece essa igreja. A primeira coisa que Jesus faz é: conheço as tuas obras. Para Jesus nada está oculto, queridos. E é por isso que Jesus vai dizer que ele tem essa dignidade de ser o grande profeta que vem da parte de Deus para nos encontrar. Além disso, por que Jesus se apresenta com essas características? Que além de entender que precisavam ser fiéis, tendo Jesus como exemplo, além de entenderem que Jesus é esse profeta, o Amém, que cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, eles precisavam entender que precisavam ser fiéis. E é por isso que Jesus diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira, que assim como Jesus, eles deveriam aprender a ser assim também. E Jesus também se apresenta como princípio da criação, dizendo que ele é quem é o criador de todas as coisas e, consequentemente, se ele é o criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas.
Por isso, ele é autossuficiente. Por que Jesus ele se apresenta para aquela igreja como sendo autossuficiente, sendo o único, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, único autossuficiente? Porque aquela igreja se achava autossuficiente. Porque aquela igreja, queridos, por conta da sua situação social, econômica, ela se considerava autossuficiente. E é por isso que Jesus vem confrontar essa igreja dizendo: vocês não são autossuficientes. O princípio da criação, o Verbo eterno, o Logos de Deus, aquele que tem o poder de criar, esse sim é autossuficiente. Vocês não. Por isso que Jesus se apresenta dessa maneira. E mais uma vez, queridos, a história de Jesus confronta o estilo de vida dessa igreja. Se a história de Jesus não confronta o nosso estilo de vida, irmãos, nós precisamos rever nosso conceito de cristianismo. Se nós estamos pregando aqui que Jesus é o único autossuficiente, se nós estamos pregando aqui que Jesus é o único, o nosso modelo de fidelidade ao Evangelho, é para Ele que nós temos que olhar. Nós temos que olhar para Jesus, olhar para nós mesmos e tentar entender o quanto ainda falta para nos parecermos cada vez mais com Ele. E isso ser a perseguição da nossa vida. Perseguir esse ideal de sermos cada vez mais parecidos com Jesus e menos com Adão. Versos 15 a 17, Jesus, e como eu disse, Jesus dá um diagnóstico que para mim é um diagnóstico aterrorizante, queridos. Eu não consigo ler esse diagnóstico de Jesus e, no mínimo, não sentir medo. Porque quando eu olho para esse texto, nós vamos ler ele de novo, versos 15 e 17, quando eu olho para esse texto, eu vejo o quão profundo pode ser o poço de alguém que se afasta do Senhor, sem que essa pessoa perceba. Então os versos 15 a 17 vai nos dizer assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso é aterrorizante para uma igreja. Isso precisa ser aterrorizante para quem se parece com essa igreja. Por que Jesus, irmãos, e esse é um texto também muitas vezes mal entendido por nós, por que Jesus afirma que aquela igreja ela é morna? O que isso significa? Muitas vezes a gente olha para esse texto e a gente pensa que Jesus está falando em termos de denominações. Quando ele fala em termos de frieza, ele não está falando de presbiterianismo, irmãos. E quando ele fala de essa situação de estar quente, também não está falando de pentecostalismo. Jesus fala isso para indicar algumas questões a respeito do contexto da cidade. Jesus não está falando em termos de espiritualidade. A gente vai entender isso. Perceba, quando eu disse que a história de Jesus, ela vem para entrar na nossa história e fazer a diferença e causar uma revolução na nossa história. Jesus, quando ele vai dizer que essa igreja deveria ser fria ou deveria ser quente e não morna, porque ele está usando o contexto daquela igreja. O contexto da cidade fez com que Jesus enviasse essa palavra para eles. E a gente vai entender. Jesus está fazendo uma analogia, queridos, com o sistema de abastecimento dessa cidade de Laodiceia. O sistema de abastecimento de água dessa cidade. Perto daquela cidade de Laodiceia, a Laodiceia ficava entre essas duas cidades, Hierápolis e Colossos. Essas duas cidades, Hierápolis, era muito famosa
por conta das suas fontes termais. Era como se fosse Caldas Novas. Muito famosa por ter fonte de águas termais, consequentemente, águas quentes. Mas e isso era um fator de tratamento medicinal, inclusive. As pessoas iam para lá para se tratarem de algumas enfermidades que poderiam ser tratadas com esse tipo de artifício. Mas lá em Colossos, irmãos, que inclusive é a cidade onde Paulo envia uma de suas cartas, Colossenses, em Colossos, diferentemente dessa cidade de Herápolis, tinha fontes de águas extremamente frias, muito frescas e potável. Só que Laodiceia estava no meio dessas duas cidades e não tinha fonte de água nessa cidade. Laodiceia não tinha essas fontes de abastecimento. E o que ela tinha que recorrer? Ela tinha que fazer aquedutos que vinham lá dessa cidade de Herápolis, dessas fontes termais, e traziam essas águas para dentro de Laodiceia. Só que no trajeto de Herápolis até Laodiceia não dava tempo para a água esfriar. E além de chegar morna, essa água chegava suja. E eles sabiam exatamente do que Jesus estava falando, porque era desagradável beber a água de Laodiceia. Os próprios moradores dessa cidade não suportavam a água que ela tinha. Então, olha o quanto Jesus ele é perspicaz. Ele utiliza um contexto que os moradores conhecem bem para dizer: sabe essa água que vocês bebem e detestam, faz ânsia de vômito em vocês? É o que vocês estão causando em mim. Pelo tipo de vida que vocês têm. Era extremamente desagradável e insalubre para os moradores dessa cidade beber aquela água. E o Senhor Jesus está dizendo: vocês estão provocando a mesma coisa em mim. O mesmo que vocês sentem tomando essa água horrorosa é o que vocês estão provocando em mim, pelo tipo de igreja que vocês são. Logo, o que Jesus está dizendo a essa igreja é que eles deveriam ter o poder de cura das águas de Herápolis, ou seja, as águas quentes de Herápolis, ou eles deveriam ter um ministério revigorante, como as águas frias de Colossos, águas medicinais e águas revigorantes. Eles não eram nem uma coisa nem outra. Ao invés disso, eles não servem nem para curar, nem para restaurar a saúde de alguém, nem para ser uma fonte de água relaxante, e eles não servem nem para matar a sede de ninguém. Eles não são quentes como as águas de Herápolis e não são frias como as águas de Colossos. Então, para Deus, essa igreja é uma igreja inútil. Se eles não têm o poder de curar do Evangelho, ou o poder de trazer refresco à vida das pessoas, também como o Evangelho, eles são inúteis para Deus. Ser morno, irmão, ser morno, e isso pode acontecer conosco. Ser morno é você não ter as propriedades do Evangelho exalando da sua vida. É você conviver com pessoas que estão padecendo, que estão precisando dessa terapia, dessa medicina de águas quentes, ou desse refrigério de águas frias, e a gente não ter nenhuma coisa nem outra. Isso é ser morno. É a gente não fazer a mínima diferença para quem está à nossa volta, e muito menos para nós mesmos. Aquela igreja, queridos, não dava benefício algum para as pessoas ao seu redor, nenhum benefício. O que Deus sente, irmãos, nesse processo todo de tratamento com essa igreja, o que Jesus sente são náuseas. Eu tenho absoluta certeza que todos nós aqui já sentimos isso na vida. Todos nós. E a gente sabe o quanto é desagradável. E é assim que Jesus sente ao olhar para uma igreja que não tem interesse de ser um local de cura,
e não tem interesse de ser um local de refrigério. Uma igreja que, se ela fechar hoje, quem está em torno dela não sente a menor diferença. Verso 17, vamos observar, queridos, como aquela igreja se via quando ela olhava no espelho. Como é que a igreja de Laodiceia, ela se via quando se olhava no espelho? Havia uma crença, queridos, entre eles, e talvez isso fosse um ditado entre eles, talvez fosse quando aquelas rodinhas se formam depois do culto, os assuntos, talvez o assunto que preenchiam ali aquele ambiente, era essa frase que Jesus está acusando essa igreja de ser o mantra dela. Porque Jesus vai dizer que essa igreja dizia: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mais uma vez, precisamos contextualizar com a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, queridos, era um importante centro bancário. Ela era tão rica, irmãos, a cidade de Laodiceia era tão rica, que no ano 60 depois de Cristo, houve um grande terremoto naquela região e a cidade foi devastada. E o Império Romano tinha uma espécie de programa de recuperação das cidades, para que essas catástrofes naturais, depois de ocorridas, as cidades fossem reconstruídas. Mas essa cidade, ela era tão rica que ela recusou essa ajuda do Império Romano. Ela fez isso com os seus próprios recursos, e isso trazia muito orgulho para essa cidade. Talvez era aquele tipo de conversa: nós não precisamos do Império Romano, nós não precisamos de ajuda do governo, nós não precisamos dessas coisas que as outras cidades precisam, porque nós não precisamos de nada, nós estamos ricos e abastados, e isso importa. O que vem no futuro não nos interessa, porque a gente tem essa segurança. Essa era a cidade dos milionários e da soberba. No centro de tudo estava, queridos, a idolatria. Quando você vai olhar para um problema, e aqui é aquilo que nós normalmente aprendemos quando a gente está aconselhando alguém. Quando alguém vem relatar para nós, às vezes, o que acontece na sua vida, o que ela tem passado, às vezes algum tipo de problema para dormir, que seja isso é apenas o fruto da árvore. No aconselhamento, você precisa não olhar para o fruto da árvore, mas você precisa olhar para onde que ela está doente. E muitas vezes essa árvore está doente na raiz. E quando a gente percebe que o problema deles não é em si o dinheiro, mas o coração, aí a gente entende que um ídolo se instalou. É a idolatria no coração desses crentes de Laodiceia ao dinheiro é que fez com que eles se perdessem durante a sua caminhada cristã. Por que nós entendemos que o que eles estavam vivendo ou padecendo era idolatria? Porque essa palavra abastado, normalmente na Escritura, ela está ligada a uma busca por aquisição de riquezas sem qualquer limite ou pudor. E quando isso acontece, a gente percebe que é um ídolo que está pondo combustível no tanque dessa igreja para que ela persiga esses objetivos de ganhar fama, riqueza, estabilidade, finanças sempre em alta. É um ídolo que está colocando esse tipo de combustível no tanque dessa igreja para que ela busque isso, para que isso seja o objetivo da sua vida. Eles frequentavam a igreja, isso é fato. Eles frequentavam a igreja, mas lá nas suas casas, lá nos seus escritórios, no seu próprio coração, tinha um altar dedicado a um outro Deus, não a Jesus. E o Deus que eles estavam dedicando a sua vida a servir era o Deus
Mamon. E eu explico quem é o Deus Mamon. Peço que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, verso 13. Vamos entender quem é esse Deus Mamon. Lucas capítulo 16, verso 13, vai nos dizer assim, e aqui o contexto é de riqueza. Jesus está reprovando a riqueza mal adquirida e mal administrada. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Quando Jesus diz as riquezas, essa palavra riqueza é a palavra mamon. Jesus está dizendo que existem dois deuses, dois senhores nesse texto. O primeiro é Ele, o Senhor Jesus, e o segundo são as riquezas. Só que a palavra que personifica esse Deus é mamon. E quando eu disse que essa igreja frequentava o templo dedicado a Jesus, mas em seus corações, nas suas casas, nos seus escritórios, na sua vida acadêmica, no seu lazer, o altar pelos quais eles se inclinaram, o altar que eles se dobravam, era o altar a Mamon. Em Laodiceia, meus irmãos, havia generalizado o desejo de conquistar a estabilidade social, financeira, como meta de vida. Sabe aqueles exemplos assim que a gente vê às vezes de cristãos e não cristãos? Só que para o não cristão, como ele não tem a vida em Cristo Jesus, como ele não tem essa cosmovisão bíblica, isso para ele é normal. O problema é que quando isso entra na nossa casa e a gente começa a ensinar os nossos filhos a se curvar diante de Mamon, como é que a gente faz isso? É claro que você não vai fazer isso de maneira pensada. Sabe como é que você incentiva o seu filho a se curvar e a servir a Mamon? Quando você começa a jogar uma carga de seja, estude, tire 10, faça isso, seja aquilo outro, conquiste uma vida estável, faça... Isso é servir a Mamon. É quando os pais se preocupam muito mais naquilo que vai estar preenchendo a conta bancária do filho no futuro, da quantidade de diploma que vai estar pendurada na parede do filho no futuro, do que se ele for um homem e uma mulher de Deus. Se você está fazendo isso, você está ensinando o seu filho a se curvar diante de Mamon. Isso é muito sério. Mas ao olharem para o espelho, agora o que Deus está fazendo, queridos? O que Jesus está fazendo para essa igreja? Eles estavam se olhando nos seus próprios espelhos e achando que não tinham absolutamente mais nada a fazer, ou não precisavam de absolutamente mais nada. Eles eram autossuficientes. Só que o que Deus faz nesse momento, a partir de agora, é tirar esse espelho e colocar o espelho dele, para eles enxergarem direito. Ou talvez uma melhor analogia seja, eles estavam se olhando no espelho, sem os óculos, e assim como eu tendo essa miopia alta. E o que Deus faz é colocando os óculos neles, para que eles vejam exatamente como eram. Como é que Deus vai descrever esse povo, irmãos? Deus vai dizer que eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Você já imaginou Jesus mostrando para essa igreja que eles eram completamente oposto daquilo que eles achavam de si mesmos? Como é que essa igreja recebeu esses adjetivos? Aquela igreja que dizia, nós somos ricos, nós somos abastados, nós não precisamos de nada. E Jesus está dizendo, vocês não são nada disso. Vocês podem ser ricos aqui, para esse mundo, para essa Babilônia, para o Império Romano, vocês têm status, mas vocês não percebem
que quando as portas se fecham, quando vocês entram para o quarto de vocês, quando as luzes se apagam, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ao contrário de tudo que eles achavam de si mesmos, irmãos. Por que Jesus diz que eles são infelizes? Infelizes porque o ídolo, o mamon, sempre mente ao prometer algo a quem o busca. A riqueza em si não traz felicidade. E aqui, irmãos, eu quero só abrir um parêntese para dizer que eu não estou aqui fazendo apologia a voto de pobreza. Se você está estudando para ter um alvo, ter uma formação boa, ter uma conta bancária boa, isso não é pecado. Continue perseguindo o seu sonho. O grande problema é que perseguir sonhos sem Deus te faz um idólatra. Se você abre mão daquilo que Deus considera inegociável, você está caminhando sozinho em direção à conquista dos seus sonhos, e isso te faz um idólatra. E Deus diz que eles também são miseráveis. E essa palavra, quando nós olhamos de novo para o texto grego, diz que eles eram dignos de dó. Normalmente a gente sente dó de pessoas que estão à margem da sociedade. Quando você está andando de carro pela cidade, às vezes você passa por alguém que está completamente marginalizado, maltrapilho, passando fome, e você olha para aquela pessoa que está na miséria e você sente pena, você sente dó. Mas o que Jesus está dizendo é que Ele está passando por aquela igreja, olhando aqueles milionários dentro da igreja e sentindo dó deles, porque eles são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Verso 18, a palavra de Jesus para que eles mudem de vida. Vamos ler novamente o verso 18. Aqui é Jesus convocando a sua igreja a mudar de vida. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Comprem ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Como é que essa igreja recebeu isso? Me enriquecer com ouro? Mas eu já sou rico. Mas o que Jesus está dizendo é que eles parem de negociar nas bancas desse mundo, adquirir riqueza por riqueza nesse mundo, e comprem dele. O que Jesus está dizendo é: tirem o foco daqui desse sistema bancário de investimento, da B3 que vocês têm aí, foquem em mim. Vocês precisam comprar de mim, vocês precisam se enriquecer de mim. Ouro refinado, queridos, quando é atribuído ao próprio Jesus como sendo aquele que fornece isso, simboliza pureza, e não aquele sistema financeiro de Laodiceia que era corrupto e que os crentes não viam problema nenhum em participar disso. E Jesus também vai dizer que eles precisam comprar vestiduras brancas para que não sejam vistos nus. Cristo mais uma vez está contando uma história que eles conhecem. Quando ele diz: comprem vestiduras brancas de mim para que não sejam manifestadas sua nudez, Jesus está se utilizando de um contexto conhecido, porque lá em Laodiceia havia uma indústria muito famosa que produzia uma lã preta, uma lã de ovelha que era característica daquela região e que era uma lã extremamente preta e que era utilizada para alta costura. O que Jesus diz é que eles precisam fazer diferente, comprar roupas brancas que simbolizam também pureza, comprar roupas brancas e não aquelas roupas escuras, aquelas roupas pretas que simbolizavam nesse contexto a impureza do mundo. Parem de comprar essa roupa preta e adquiram essa roupa branca, que simboliza a pureza que vocês precisam ter. Kleber Lucas vai ficar chateado com essa explicação, né? Existe um teólogo chamado
Osborne. Ele vai dizer que é possível nós nos vestirmos com ternos Armani, roupas Dior, mas estarmos completamente nus diante de Deus, completamente envergonhados diante de Deus por aquilo que nós somos e fazemos como cristãos. Comprem colírio para que vocês deixem de ser cegos espirituais. E de novo, naquela cidade de Laodiceia, havia um contexto onde era produzido um colírio muito famoso. E muita gente ia até aquela cidade para buscar esse colírio para tratamento oftálmico. Mas apesar de ter um colírio tão famoso naquela cidade, irmãos, eles não viam o quão longe estavam de Deus. Queridos, tudo isso, comprar ouro de Jesus, comprar vestiduras brancas para que eles não sejam manifestos nus diante de Deus, comprar colírio, tudo isso aponta para uma única solução. Quando se está distante de Deus, quando nós já estamos tão longe dos caminhos de Deus, que quando nós olhamos para nós e por nossas próprias forças, nós não conseguimos retornar como nós gostaríamos e deveríamos, Jesus está dizendo que a solução é Ele. É sempre com Jesus. Compra ouro de mim, compra vestidura de mim, compra esse colírio de mim, ou seja, se volte para mim. Se você quer resolver uma situação complicada na sua vida espiritual, se você quer retornar para os caminhos do Senhor, abandonar esse tipo de vida que talvez você esteja vivendo, é com Jesus. Não é com psiquiatra, não é com remédio, não é com absolutamente nada disso, é com Jesus. E o versículo 19, caminhando para o final, Jesus explica por que ele tem esse discurso tão duro contra a Laodiceia. Porque ele os ama. O versículo 19 vai nos dizer: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus está mostrando para essa igreja, queridos, que o motivo dele ser tão duro com essa igreja é porque ele ama essa igreja. Apesar de tão distantes eles estarem de Deus, Jesus ainda continua amando essa igreja, porque o amor de Jesus, o amor de Deus por uma igreja não está baseado naquilo que você e eu fazemos. Porque o modo como Deus dispensa o seu amor por nós, o motivo pelo qual Ele dispensa o seu amor por nós, não é pelo quanto nós somos bons, não é pelo quanto nós fazemos pela obra de Deus, não é por nada disso. Porque se fosse por isso, ninguém mereceria o amor constante de Deus. Mas o motivo pelo qual Deus nos ama, mesmo nós estamos imundos pelo pecado, distantes de Deus dessa forma, é o fato de nós estarmos em Cristo. Por isso que Deus não vai abandonar ninguém no caminho. Por isso que a gente não perde salvação, porque nós estamos em Cristo. É como se Deus olhasse para nós lá embaixo, e entre nós e Deus estivesse a cruz de Cristo. E através da cruz de Cristo Deus nos enxerga. Sem a cruz de Cristo ninguém de fato pode chegar a Deus. Mas quando Deus olha para nós e percebe que a cruz de Cristo, os méritos de Cristo são outorgados a nós, é por isso que Ele nos ama. É por isso que sempre há esperança de voltarmos e sermos como a igreja de Filadélfia, como a igreja de Esmirna. E uma cena que nós temos aqui, irmãos, muitas vezes mal compreendida, que é o verso 20. Talvez você já tenha ouvido isso num contexto de evangelismo. Jesus vai dizer que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes eu já ouvi isso. Existem pregadores que falam: Jesus está à porta do seu coração, dê uma chance para Jesus. Jesus está à porta do seu coração, abra a porta do seu coração para Jesus. Isso em termos de evangelismo. Só que em primeiro lugar, queridos, Jesus não está evangelizando ninguém aqui. Jesus está disciplinando a igreja. É para crente que Jesus está falando. E o contexto do versículo anterior, que é: arrepende-te, ser zeloso. Isso aqui não é palavra para quem não é crente, é palavra para quem é crente.
Então, quando Jesus diz: estou à porta, é para você, crente, é para mim. E quando ele diz que estou à porta e bato, o ato de você abrir a porta é o ato de você se arrepender dos seus pecados. E Jesus não está falando de conversão, Jesus está falando de santificação. Buscai a santificação, sem a qual homem nenhum verá a Deus. Santificação é responsabilidade minha e sua, conversão não. E então, percebemos no versículos 21 e 22 as preciosas promessas de Jesus de galardão no final de todas as coisas para aqueles que se arrependem. Jesus vai dizer que vai se assentar comigo no trono, vai governar comigo pela eternidade. Nós estaremos seguros. Então quero concluir esse texto, queridos. O que eu aprendi com esse texto? O que você e eu podemos aprender com esse texto? Aprendemos, queridos, que a história de Jesus, a história e a obra de Jesus confrontou o modo de vida daquela igreja. A história e a obra de Jesus precisam confrontar o nosso modo de vida. Ele é o eterno, Ele é o soberano, Ele é o autossuficiente. Diz que seu povo deve almejar o que é também eterno. Não sou eu que estou dizendo. É o Logos, é aquele que estava lá em Gênesis capítulo 1 e antes disso na eternidade. É aquele que formou a sua vida, que, como Davi vai dizer, que quando nenhum dos meus dias ainda existia, o Senhor já tinha escrito todos eles. É aquele que o mesmo Davi vai dizer que o Senhor foi quem teceu o seu corpo lá no ventre da sua mãe. Esse mesmo Deus que fez exatamente isso com você e comigo, e que agora está dizendo que a história dessa igreja, que os atos dessa igreja estão errados, e que talvez esteja dizendo isso para nós hoje, que a sua e a minha vida estejam erradas, mas que Ele nos ama, e que a história dele vem para entrar na nossa história, e nos tirar desse tremedal de lama, e nos trazer de volta, para que a gente viva uma vida plena como Ele quer. É sempre a história de Jesus. É sempre a história e as obras de Jesus que dão significado à nossa vida, à sua segunda-feira, ao seu lazer, ao seu trabalho. É a história de Jesus. Aos seus sonhos, aos seus planos, é a história de Jesus. E o que isso me leva a concluir, irmãos? O que isso me leva a fazer? O que esse texto pede que eu faça? E eu gostaria de, antes de dizer o que você e eu precisamos fazer, eu gostaria de, encarecidamente, de que você se perguntasse agora se essa igreja de Laodiceia te representa. Se numa situação hipotética o seu nome estaria no hall de membros dessa igreja. E ao final dessas exposições dessas igrejas, como eu já tenho dito, por que são 7 igrejas? Porque as 7 igrejas representam a plenitude de todas as igrejas fiéis a Jesus na história. Então, de alguma maneira, você e eu precisamos nos identificar com alguma dessas igrejas. E se o seu caso nessa noite, querido, se a sua história parecer com essa história de Laodiceia, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus ama você e está te chamando para um acerto de contas. E a partir de agora, o Senhor Jesus, Ele quer que a gente tome atitude. E eu quero fazer apenas uma aplicação nessa noite. Eu quero pedir para você tomar muito cuidado com as suas metas de vida. Tome muito cuidado com as metas de vida que você estabeleceu. Nós estamos chegando no final do ano. Época de fazer planos, época de estabelecer metas,
de formação, de academia, de família, de lazer. A sua história em 2023 precisa estar conectada com a história de Jesus. E por isso que eu digo que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos muito cuidado com as nossas metas e os nossos planos de vida. Porque as nossas vitórias, irmãos, aquilo que nós consideramos vitórias nesse mundo, podem fazer com que Deus sinta náusea da nossa vida. O problema de querermos encher os nossos celeiros, o problema de nós querermos ganhar o mundo, uma vida estável, assim como Laodiceia, é que a gente vai ficar indisposto a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Explico melhor. Quando você gasta todas as suas energias para angariar recursos desse mundo, formação, títulos, dinheiro, quando você empreende todas as suas forças nisso, lhe falta força para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é certo. Sabe aquelas pessoas que têm a agenda tão lotada que você não consegue marcar um horário com ela? E quando surge uma vaguinha na agenda dela, ela já quer colocar um compromisso, uma aula de inglês, quer uma academia. Ela não gosta de ter a agenda vazia. E isso ela utiliza inclusive para dizer: não, eu não tenho tempo para me envolver com isso, eu não tenho tempo para me envolver com a igreja, eu não tenho tempo para me envolver com o reino de Deus. Eu até gostaria, mas olha aqui, olha minha agenda. Queridos, a nossa visão de reino fica turva. Isso nos deixa muito aquém da nossa missão de fazer discípulos. Isso causa náuseas em Deus. Moisés entendeu muito bem isso. Quando Moisés saiu da terra do Egito e levou o povo para Canaã, quando estava quase chegando, o povo já tinha feito besteira demais, desobedecido Deus demais. Deus já tinha punido esse povo demais. E chega um momento em que Deus diz para Moisés: vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão conquistar a terra prometida, o meu anjo vai com vocês, mas eu não vou. Vocês podem até conquistar Canaã, vocês vão conquistar Canaã, vocês vão destruir quem está lá, vocês vão tomar posse da terra, vocês vão ter êxito nisso, não é isso que vocês querem? Vocês vão ter êxito nisso. Mas o meu anjo vai, mas eu não vou com vocês. Eu não vou. A minha presença não vai subir com vocês. Percebe, irmão, que Deus está falando: olha, você vai ter sucesso, você vai conquistar Canaã, mas eu não vou estar lá para você. E Moisés dá uma resposta surpreendente para Deus. Moisés vai dizer, com toda a sua ousadia característica, vai dizer: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Eu não quero saber se lá é terra que manda leite e mel, eu não quero saber se lá a gente vai ter estabilidade financeira, eu não quero saber se lá vai ser a nossa terra, se a gente vai ter casa própria, se a gente vai ter segurança lá, eu não quero saber disso. Se o Senhor não vai comigo, eu não quero ir para lá. Se o Senhor não vai comigo, se a sua presença não vai comigo, não me dê riqueza. Se no caminho dessa aquisição para a riqueza o Senhor não estiver comigo, não me dê riqueza, não me dê esse diploma. Se para que eu conquiste esse diploma eu tenho que abandonar a sua igreja, eu tenho que sumir da igreja, eu tenho que me dedicar de maneira exaustiva para o estudo, não me dê esse diploma se o Senhor não vai comigo. Não me dê esse cargo nesse concurso se eu tenho que abrir mão da minha vida espiritual. Não me dê esse concurso. Não me dê um casamento que lá quando eu estiver casado, o Senhor não vai estar na minha casa.
E aqui a gente estabelece um princípio do casamento entre um crente e um não crente. O Senhor vai estar lá no teu casamento? Não me dê um namoro que não glorifica o Senhor. Se no meu namoro o Senhor não vai conosco, não me dê um namoro. Não me dê amizades que me levem para longe do Senhor. Se o Senhor não vai comigo para as minhas amizades, não me dê essas amizades. Se o Senhor não vai estar comigo no meu lazer, não me dê lazer. Quero contar uma outra história a respeito disso, uma história própria. Eu me lembro que isso era um grande desgosto para minha mãe. Na minha adolescência, para minha quase fase adulta, eu era muito envolvido com futebol, por incrível que pareça. E aos domingos, eu tocava na igreja, deixava o violão, saía da igreja e ia para os campeonatos. Isso para minha mãe era terrível. Isso para mim foi tão correr atrás do vento que até hoje eu sofro pelas consequências disso, por esses campeonatos onde Deus não estava comigo, onde eu abandonava as minhas funções no reino para isso. E até hoje eu tenho problemas nas articulações, no joelho inclusive, por conta disso. Se o Senhor não vai contigo, irmão, não tenta ir não. Se o Senhor não for com você, não tenta ganhar o mundo não. Se a sua presença não for comigo, não me dê nada disso. Até que eu entendi que eu estava servindo a dois senhores. Eu estava me enganando, achando que estava servindo a Deus ao domingo, mas ao mesmo tempo eu estava tentando servir a outros deuses. E isso me trouxe consequência. Jesus foi tentado com as mesmas iscas quando esteve 40 dias no deserto. As mesmas iscas que nós somos tentados hoje, Jesus foi tentado. Satanás lhe prometeu três coisas. Primeiro, Satanás lhe prometeu saciar a sua fome. Quando ele diz: transforme essas pedras em pão. Se Jesus deixasse de lado um pouco o reino de Deus para saciar a sua própria vontade, a sua própria fome, Satanás teria ganhado a sua batalha. Mas Satanás, não satisfeito, ele também diz que pode lhe dar segurança se ele se jogasse daquele pináculo do templo, porque os anjos iriam o segurar ali. Saciar a sua fome, segurança. Quem é que não busca isso? Você não busca isso? Qual é a primeira necessidade do ser humano? Não é de alimento? Mas o que você barganha para conseguir isso? E segurança, quem não quer segurança? E por último, Satanás prometeu para Jesus fama, poder e riquezas, quando ele disse: todos esses reinos eu vou te dar, se você se prostrar diante de mim. Irmãos, tudo isso que o ser humano quer: comida, segurança, fama, poder e riqueza. Se Satanás teve a audácia de tentar o próprio Deus encarnado, o Logos eterno, o homem perfeito, você acha que você e eu temos alguma chance com ele se a gente não estiver firmado no Evangelho? Você acha que quando Satanás vier prometer tudo isso para você, você vai ter alguma chance contra ele? Há uma grande diferença, eu vou encerrar aqui. Há uma grande diferença no cuidado entre Jesus, o Deus verdadeiro, e o cuidado que Mamon, o Deus falso, prometem. Enquanto Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma. Enquanto Jesus promete isso,
Enquanto Jesus promete descanso, Mamon exige que seus servos se dediquem até a última força. E no fim, o que Mamon entrega? Ele pode até entregar a riqueza, mas junto com a riqueza, junto com o status, ele também traz depressão, burnout, ansiedade, frustração. Exige que os seus servos deixem o convívio de suas famílias para se dedicar a um objetivo exaustivo. Ele exige que se durma pouco, que se coma mal, e a gente está correndo atrás do Mamon, achando que ele vai esperar a gente. Essa palavra para Laodiceia é um alerta para nós e uma grande pergunta: de que lado você está? Mais do que isso, de que lado você quer ficar? Deus te abençoe.